Agradecer a Débora, né, que se prontificou a apresentar hoje, de bom grado, entusiasmada. Uhum. Que Deus continue te abençoando, Débora, te dando esse Amém. entusiasmo sempre, né? E, igual eu falei mais cedo com vocês, né, os estudantes é que estimulam nós que somos já velhinhos, né? Uhum. Semana que vem já sou um cinquentenário, então preciso que vocês continuarem me estimulando. Então, antes da Débora falar, a gente pode começar com uma oração. Gabi, você pode fazer uma oração para a gente? Para iniciar a nossa reunião? Claro, claro. Tá travando meu áudio, que minha internet não é das melhores, não. Tá ótimo. Tá Não ótimo, tá, então. não? Então tá bom. Tá bom. Vou orar, tá? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, Jesus. Nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua vida, Pai, pela sua cruz, Senhor. Nós te pedimos por essa reunião, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor use a vida da Dé, Pai, para falar conosco, Pai, que o Espírito Santo flua através da vida dela, Senhor, e que possamos aprender de fato mais sobre Ti, mais sobre a Tua palavra, Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse projeto, Pai, que a cada dia mais pessoas venham a participar desse grupo, Senhor, para serem edificadas, Pai. Em nome de Jesus que colocamos as nossas vidas e os nossos corações diante de Ti, Pai. Amém. Amém. Então, Débora, você começa e depois que você dá a sua apresentação, cada um dá seu palpite, seu testemunho, né, sua participação, e o Alessandro finaliza para a gente, tudo bem, Reis? Vamos estar com a senhorita, Débora. Combinado, então. Ana Flávia, eu vi sua mensagem aqui. Não tem problema, não. Você fica até quando você conseguir, tá bom? Vou fechar aqui o chat. Então, alguns aqui me conhecem, mas tem duas aqui que eu não conheço ainda. Então, meu nome é Débora, eu tenho 24 anos, sou de Três Marias, mas moro aqui em Patos já tem um tempinho. Sou acadêmica do curso de medicina, estou lá no Unipam, no último ano da faculdade, graças a Deus. E queria agradecer pela presença de todos que estão aqui, né? Graças a Deus a gente pode se reunir, a gente pode estar juntos aqui, estudando a palavra, falando um pouquinho mais sobre o amor de Jesus, e isso é privilégio para a gente, né? Eu não tenho. É a primeira vez que eu falo, né, no MDC aqui, mas acredito que vai ser tranquilo, se Deus quiser. Eu queria que a gente fizesse. Eu não vou compartilhar a tela, não, porque eu tinha colocado só o título mesmo, mas eu acho que o pessoal até tinha visto lá no grupo também. E eu não vou compartilhar aqui, não, que seria realmente a dedicação ao trabalho, né? Nós, como cristãos, nós, como profissionais de saúde, nos dedicando ao trabalho e ao servir a Cristo, né? E eu gostaria de fazer a leitura de um versículo com vocês, que está lá em Eclesiastes 9:10, que diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Foi esse texto, assim, que Jesus colocou no meu coração mesmo, para a gente poder compartilhar, para a gente poder conversar sobre ele. Conversei também um pouquinho com meu pai, que eu gosto muito de pedir conselhos para ele, para me ajudar, e foi bênção, assim, a nossa conversa. E aí a gente pode conversar um pouco sobre esse versículo também e ver o que esse texto nos ensina, né? Esse texto, ele nos diz que tudo aquilo que vier às nossas mãos, ou seja, tudo aquilo que a gente receber para fazer, seja no trabalho, seja no serviço, seja cuidando da nossa casa, seja dentro da faculdade, qualquer coisa que vier à nossa mão e for entregado para a gente poder fazer, a gente tem que fazer isso conforme as nossas forças, né? Ou seja, a gente tem que se dedicar ao máximo naquilo que está nas nossas mãos, porque quando a gente age dessa maneira, a gente está obedecendo a palavra de Deus e a gente está glorificando a Ele nisso. Deus fala com a gente lá em Jeremias 48:10,
que o homem não deve fazer a obra do Senhor relaxadamente. Boa noite, Carol. A gente começou agorinha, tá? E Carol, não. Não, é Marimília. Maria Maria. Emília, né? Porque entrou no nome. Eu tô usando o computador dela, o som tá com defeito. Ah, não, tranquilo, a gente começou agora, tá? Eu só fiz a leitura do texto de Eclesiastes 9, 10, que diz que tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, o que esse texto nos ensina, né, realmente, é que tudo aquilo que tiver à nossa mão para a gente poder fazer, a gente tem que fazer conforme as nossas forças. E lá em Jeremias 48, 10, Deus fala com a gente que a gente não deve fazer a obra do Senhor, né? E não só fala que a gente não deve fazer, como no início do versículo, né, ele fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E isso se aplica, esse versículo, a qualquer outro segmento das nossas vidas, né? Eu não posso ser uma médica relaxada, não posso ser uma psicóloga, um nutricionista, um engenheiro relaxado, porque a gente fazendo dessa maneira, um engenheiro, por exemplo, que é relaxado, que faz a sua obra de qualquer maneira, ele pode fazer com que uma estrutura caia, né? Uma ponte, um prédio, qualquer coisa assim. Um médico que é negligente ou que faz as coisas também de maneira relaxada, ele pode trazer tantos prejuízos para a vida do paciente, né? Tanto quanto levar até a morte, que é o pior delas, mas também pode trazer atrasos para a conduta do paciente, para o cuidado do paciente, né? Para fazer o tratamento para ele. Um psicólogo também que seja relaxado pode trazer prejuízos para a vida emocional do seu paciente, para a construção desse emocional dele mesmo, né? E a gente pode, falando o contrário disso, sobre a gente não fazer a obra relaxadamente, a gente pode citar alguns exemplos de profissionais na área da saúde que deram o seu melhor naquilo que eles faziam. E eles revolucionaram a história da saúde, da medicina nesse sentido, né? Por exemplo, o Edward Jenner, que foi quem criou, né, a fórmula da vacina contra a varíola em 1796, fez isso de maneira incrível, né? Com certeza ele fazia aquilo conforme as suas forças, se dedicava ao máximo ao seu trabalho e fazia isso também de forma excelente, né, para poder ter conseguido chegar onde ele chegou. E na época da varíola morriam milhares de pessoas, né? Então o trabalho dele assim foi feito de maneira excelente, porque ele fez conforme as forças que ele tinha. Alexander Fleming também, né, que é quem descobriu a penicilina, também fez um trabalho fantástico, né, porque os antibióticos mudaram, né, a história da medicina também. Antes as pessoas morriam de forma tão, assim, que hoje em dia a gente nem acredita, né, por infecções tão bobas, assim. E esses são exemplos, assim, mais do passado, mas a gente também tem exemplos atuais, por exemplo, o Dr. Ben Carson, que se alguém aqui já assistiu o filme Mãos Talentosas, deve ter conhecido um pouquinho da história dele, deve saber quem ele foi. Ele foi um neurocirurgião pediátrico, né, ele é americano, que em 1987 ele entrou para a história da medicina quando ele fez uma separação, fez uma cirurgia, né, para separar gêmeos siameses que foram unidos pela cabeça. Então foi um procedimento que levou assim 5 meses de planejamento, 22 horas para a execução desse trabalho, né, e mais de 4 horas de descanso para depois falar sobre a cirurgia para a imprensa. E foi uma cirurgia que envolveu mais de 50 médicos, enfermeiros e técnicos. E, assim, uma das coisas que eu admiro muito no Dr. Ben Carson, para quem não conhece a história dele assim, é que ele é um médico cristão. E, recentemente, eu até assisti uma palestra dele, ele falando numa formatura, né, lá nos Estados Unidos mesmo, que as faculdades geralmente convidam pessoas que estudaram antes para poder falar no fechamento deles. Então, se eu não me engano, ele estudou em Yale ou em Michigan e foi convidado para poder falar lá sobre a carreira dele, né? Sobre a vida profissional dele, etc. E ele conta a vida dele de maneira assim maravilhosa, né? Igual quem viu o filme assiste e sabe, o filme Irmão Talentosa é a história dele mesmo, Ana Flávia.
Então, assim, a história dele de vida é fantástica. A mãe dele, que, assim, estimulou ele bastante, a mãe dele não tinha nem concluído o ensino médio, ensino fundamental, e incentivava tanto ele a estudar. Na escola ele era considerado um aluno burro, entre aspas, assim, e hoje em dia virou uma pessoa, assim, fantástica por causa da dedicação e a excelência do seu trabalho. E o que eu mais admirei, assim, na palestra que eu vi dele falando sobre a vida profissional, é que o que ele mais fazia, assim, em todo o tempo dessa palestra dele, ele exaltava o nome de Deus. Em todas as coisas, as pessoas perguntavam para ele conta como que ele poderia ser neurocientista e acreditar em Deus, né? E ele fala que você precisa ter muito mais fé para acreditar no Big Bang, que do caos gerou tudo de forma tão perfeita do que para acreditar em Deus. E ele exalta, assim, a criação e Deus de todas as formas, de uma maneira muito linda. Então, a vida dele também, a história dele de trabalho foi de dedicação, foi de fazer conforme as forças dele e foi de fazer tudo isso com excelência. E esses são, assim, 3 exemplos, né, rápidos, assim, de pessoas que deram o seu melhor naquilo que faziam e faziam isso de forma excelente. Mas na Bíblia também a gente tem vários exemplos de pessoas, de servos de Deus, que faziam tudo aquilo que vinha à mão deles para fazer conforme as suas forças, e eles faziam com excelência, porque eles faziam para a glória de Deus, né? O apóstolo Paulo é um desses exemplos, os outros discípulos também, Abraão, Moisés, Josué, todos eles, Daniel, tantos homens assim que a gente pode ler a história deles, conhecer a história deles e ver que eles faziam tudo conforme as forças deles e faziam com excelência, né? Outro exemplo assim também que a gente tem, que eu acho fantástico, é José do Egito, né? Quem conhece, acho que acredito, quase todos conhecem a história de José aqui, sabe como que foi a vida dele, que ele foi traído pelos seus irmãos, vendido, né, por causa de tanta confusão, assim, na família. Mas lá em Gênesis 39:3, a gente lê o seguinte, que este, no caso, falando sobre o chefe de José, percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo aquilo que ele realizava. Então, assim, por causa do serviço de José, né, o chefe dele percebeu que Deus estava com ele em tudo aquilo que ele fazia, por isso que ele prosperava em todas as coisas. E, assim, a vida de José constitui um exemplo de consistência verdadeira na excelência, tanto na vida quanto no trabalho, mesmo em condições tão adversas que ele vivia, né? Primeiro, quando ele trabalhou como escravo no Egito, a gente sabe que a maneira como ele chegou até lá foi, assim, para a gente, olhando com os nossos olhos, assim, uma maneira horrível, né? Você ser vendido pelos seus próprios irmãos, pessoas que ele amava, que era de confiança dele, né? Ele foi traído, vendido pelos seus irmãos, mentiram para o seu pai, ele foi abandonado e foi vendido como escravo para o Egito, para outra terra. E, assim, mesmo nessa situação adversa, a sua excelência foi notória para o chefe de José, né? Mesmo quando ele foi injustamente lançado na prisão por causa da história de Potifar, que vocês devem lembrar também, a atitude dele dentro da prisão consistia de forma excelente e foi notada tanto pelo seu supervisor na prisão quanto pelos outros prisioneiros, tanto que às vezes José tinha a chave da prisão. E isso, assim, para a gente é inimaginável, né? O prisioneiro ter as chaves da prisão. Mas por quê? Porque José, até dentro da prisão, ele servia de forma excelente, ele era honesto, ele fazia tudo aquilo conforme as suas forças e era temente a Deus, né? E quando ele foi finalmente promovido para ficar junto com o faraó, a procura dele pela excelência salvou, né, a vida do povo do Egito, que era tempos de fome, de seca, assim, e o Egito era quem tinha tanta comida, tantos mantimentos guardados, né, isso por causa do trabalho consistente e excelente de José, e além dele ter salvado o povo do Egito, ele também salvou a sua família, né, e fez isso de maneira maravilhosa, perdoando seus irmãos, trazendo eles para serem cuidados, para serem amados. E o desejo de alcançar a excelência de José foi fruto do temor que ele tinha a Deus, né? A quem ele conhecia e servia. Então, José sabia quem ele servia. Ele sabia quem Deus era, verdadeiramente, né?
Então, por isso ele fazia isso para a glória de Deus e fazia isso com tanto temor e com tanta excelência. E, além de José e desses outros exemplos, assim, que eu citei bíblicos, a gente tem o maior exemplo, né, de alguém que fez a sua obra de maneira perfeita, que foi Jesus, né, que veio para dar a vida realmente por nós pecadores. Obviamente que nós não precisamos sacrificar a nossa vida em prol do outro, nem é isso que a palavra está nos dizendo nesse verso. Mas a gente sabe que, como profissionais de saúde, nós lidamos com a vida de outras pessoas, né? A gente está o tempo todo lidando com outras pessoas que às vezes estão fragilizados pela doença, estão fragilizados emocionalmente. A gente lida com a saúde física, a gente lida com a saúde emocional dessas pessoas. E quando elas vêm até nós, é porque elas estão em busca de ajuda, né? Elas estão precisando de alguém para cuidar deles e para tratá-los e trazer alívio para os seus dias. Então, a gente pode olhar para essas pessoas não só como para resolver o problema físico delas, mas a gente pode olhar para elas de maneira diferente, como seres humanos que foram criados por Deus e que precisam de ajuda, que precisam de uma palavra, que precisam de um conforto. Claro que os medicamentos e os tratamentos são excelentes, né? A gente está com a dorzinha de cabeça, toma um dipirona ali, dá uma adiantada. Eu, por exemplo, igual eu falei, com a coluna travada aqui, sentindo dor, um anti-inflamatório ajuda, resolve. Mas, assim, esses medicamentos, eles ajudam, mas é nós, profissionais da saúde, servos de Deus, que podemos fazer diferença na vida dessas pessoas quando a gente não enxerga apenas a doença delas, né? Mas quando a gente enxerga eles como seres criados por Deus, e quando a gente enxerga eles dessa maneira, a gente sabe quanta diferença a gente pode fazer na vida das pessoas, né? O doutor Alessandro mesmo me citou que ele estava cuidando da casa das meninas durante um tempo. Eu tenho certeza que isso fez muita diferença na vida de pessoas. E eu tenho certeza que cada um também deve ter uma experiência sobre isso e até quiser compartilhar depois sobre como enxergar as pessoas realmente como criaturas criadas por Deus, como seres humanos que foram criados por Deus. E muitas pessoas, às vezes, optam por fazer aquilo que é mandado, né? Então, você está lá trabalhando no seu serviço e foi designado para você fazer isso. Então, tem gente que fala assim, mandou fazer isso, eu vou fazer só isso, eu não preciso fazer nada além disso, não preciso fazer mais nada. Mas nós, que somos cristãos e que somos servos de Deus, a gente pode fazer muito além daquilo que nos é determinado a fazer. A gente não precisa fazer só aquilo que nos foi mandado fazer. E é isso que a Bíblia fala de fazer conforme as nossas forças. Só uma pausinha para dar um oi para a Rai, que entrou aqui também, que participa lá do Oi, Jeito Débora. Estudantil. Muito feliz de tê-la aqui, Rai. Oi, gente. Então, a gente não precisa fazer só aquilo que é mandado para a gente poder fazer, né? A gente pode fazer mais daquilo que nos foi determinado. Por exemplo, às vezes a gente está em um atendimento e aí, vamos supor, no SUS, por exemplo, o que você tem que fazer para o paciente no plantão lá? Você pode deixar ele internado lá, esperando os exames, passar para o próximo plantonista, por exemplo, sem querer realmente investigar e a fundo ajudar aquele paciente, né? Mas quando a gente tenta ajudá-lo, além daquilo que é pedido para a gente fazer, a gente faz diferença na vida dessas pessoas, com certeza. E assim, agora nessa época de pandemia, né, a gente teve exemplos assim fantásticos de profissionais que têm dedicado realmente o seu tempo e a sua vida em prol das pessoas, para cuidar verdadeiramente delas, né? Tem sacrificado o seu tempo, tem gastado horas em plantões, sejam médicos, sejam enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, pessoas que têm, assim, realmente dedicado a sua vida para poder ajudar outras pessoas e para poder cuidar de outras pessoas. E quando a palavra de Deus nos diz, que é o verso que a gente compartilhou, Rai, lá em Eclesiastes 9:10, quando a palavra de Deus nos diz que tudo quanto tiver à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, a gente tem que fazer essas coisas, a gente tem que fazer essas obras enquanto a gente
tá aqui, né? Enquanto a gente tá vivo, porque depois, para onde a gente vai, não tem mais o que fazer. A gente tem que fazer isso em vida enquanto a gente está aqui agora. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer as coisas conforme as nossas forças, a gente tem que nos dedicar, a gente tem que fazer verdadeiramente o nosso melhor para os outros, e não só na nossa vida profissional, a gente deve fazer o melhor para os outros, né? Mas também na nossa função como pessoas, como servos de Deus. Porque nós somos mais do que profissionais, nós somos mais do que estudantes, nós somos filhos de Deus que fomos colocados nesse mundo com um propósito maior. E o nosso propósito é realmente de levar o evangelho para outras pessoas, de amar verdadeiramente as outras pessoas e de sermos instrumentos de Deus realmente, de bênção na vida de outras pessoas. A nossa função principal aqui na Terra é glorificar a Deus. E 1 Coríntios 10, 31 fala com a gente, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus. E cada um glorifica a Deus de alguma forma, com aquilo que foi dado para ele. Claro que nós glorificamos a Deus através da nossa vida espiritual, por exemplo, mas a gente glorifica a Deus também através da nossa conduta, a gente glorifica a Deus através do nosso comportamento, através da nossa dedicação ao que a gente está fazendo, né? A gente glorifica a Deus fazendo aquilo que Ele colocou em nossas mãos e aquilo que veio em nossas mãos para fazer, sem procrastinação, sem preguiça. Por exemplo, eu já vi... Não, depois eu falo sobre isso, terminar de concluir essa parte. Então, assim, a palavra de Deus, ela não nos manda ir além das nossas forças. Ou seja, a gente não precisa se matar para fazer alguma coisa. Não é isso que a palavra de Deus está pedindo para a gente fazer. Mas a gente precisa, sim, ter dedicação, ter zelo, a gente precisa se esforçar e fazer todas as coisas com excelência, porque quando a gente faz isso, a gente glorifica verdadeiramente a Deus. E, assim, desde o início do ano, eu estou lá na UPA, então eu tive algumas experiências no estágio eletivo, por exemplo, e, assim, claro que eu vi médicos lá que eu admiro e que verdadeiramente eu me inspiraria, tipo assim, quando eu estiver trabalhando, quero ser assim, por exemplo, mas eu também vi muitos exemplos ruins e muitos exemplos tristes de profissionais que estavam lá e às vezes chega um paciente, não, preguiça de atender isso, preguiça de ter que internar, de ter que fazer tal coisa. Então faz o mínimo possível, assim, é só aquilo que foi mandado realmente para poder fazer, porque a hora que daqui a pouco já chega outro médico do plantão e aí ele resolve isso, e aí ele mesmo faz essas coisas. Então, assim, acabando fazendo de forma relaxada, sabe? É muito triste a gente ver isso, mas também, assim, a gente sabe que não foi para isso que Deus nos chamou. Muito pelo contrário. Ele colocou, não foi para isso também que ele colocou essa obra e esse chamado em nossas mãos, né? Se a gente está onde a gente está hoje, foi porque ele tem nos capacitado, foi porque ele tem nos chamado, e ele nos chama para trabalharmos de forma excelente e de forma a glorificar o nome dele. Porque, igual eu acabei de ler em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus. Então, durante o nosso trabalho, durante nossos estudos, durante o nosso tempo com os pacientes, com as pessoas que a gente lida, a gente tem que dedicar verdadeiramente a eles, a gente tem que fazer o nosso melhor para esses pacientes, a gente tem que cuidar deles, porque é assim que a gente faz diferença, sabe? Nós fomos chamados para fazer diferença, não para fazer as coisas de maneira relaxada ou de qualquer coisa. Às vezes a gente pensa, não, mas não tem ninguém vendo, deixa assim. Mas Deus está vendo, e Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente faz as coisas verdadeiramente conforme as nossas forças e conforme Ele colocou em nossas mãos, e Ele também sabe quando a gente não faz isso. Queria deixar só 4 perguntinhas para a gente refletir e depois a gente pode comentar sobre elas também, se alguém quiser falar. Uma delas é como estamos cumprindo o nosso papel para o qual fomos chamados, como a gente tem exercido o nosso chamado na nossa vida profissional e para a gente que está estudando ainda na nossa vida estudantil, por exemplo. Outra pergunta, se a gente tem feito diferença na vida dos nossos pacientes, ou se foi apenas mais um médico, mais ou menos, mais um
profissional de saúde mais ou menos pelo qual ele foi atendido. E se a gente faz diferença de forma positiva também, né? Porque às vezes a gente faz diferença de uma forma negativa, e não é isso que é o nosso chamado, é para fazer diferença de forma positiva. E por último, qual deveria ser o objetivo final quando a gente procura a excelência no trabalho? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes a gente quer fazer de forma excelente para que nós sejamos vistos, ou para que, fulano de tal é excelente naquilo que ele faz, para verdadeiramente aumentar o nosso ego, por exemplo, né? Não é para isso, não é essa a finalidade da nossa conduta de excelência, mas a nossa conduta de excelência é para que as pessoas possam olhar para a nossa vida como profissionais de saúde, mas como servos de Deus também, que fazem diferença por terem sido chamados por Ele. E quando a gente olha para Jesus, para toda a história assim na Bíblia, a gente vê que Ele serviu de forma excelente. Tudo que Ele fez foi de forma excelente, e Ele cumpriu o seu propósito e o seu chamado de forma perfeita. E é Ele que nós devemos ter como exemplo, né? A gente deve fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, aquilo que foi colocado em nossas mãos e conforme as nossas forças. E, finalizando mesmo, eu peço ao Senhor e peço para que a gente realmente, para que Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, Ele possa nos capacitar diariamente para que nós sejamos cada dia melhores, para que nós possamos servir com excelência e de forma que a gente glorifique o bendito nome dele. Amém? Era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, uma palavrinha assim mais rápida, mas falando realmente sobre nosso serviço, a nossa dedicação como profissionais da saúde, né? Que fomos chamados por Deus mesmo. E eu deixo aberto agora para quem quiser compartilhar a experiência, quem quiser falar alguma coisa, tá bom? Débora, muito bom, né? Esse tema é muito importante e às vezes ele passa um pouco batido, né? Nós somos chamados para ser médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, mas nós vamos ser só mais um. Então, assim, a primeira responsabilidade que nós temos é em sermos, dentro das nossas possibilidades, muito bons, né? E a motivação para a gente ser bom não é o dinheiro, não é o status social, né? A motivação para a gente ser bom é a gente servir a Cristo e a gente ser luz, ser sal e luz para o nosso paciente. Então, assim, isso tem que ser lembrado, né? Isso tem que ser incutido. Enquanto você falou, eu tinha notado, eu ia fazer esse comentário, né? Fazer dessa pergunta que você fez, né? Qual que é o objetivo? Qual que é a motivação? A motivação tem que ser Cristo. Então, quando você faz um mestrado, você faz um doutorado, para você poder ascender na sua vida, você está fazendo isso, mas a motivação principal é para quê? Para as pessoas chegarem mais, para você te respeitarem mais e te darem abertura para você mostrar Deus para elas, né? Então, essa tem que ser motivação. Porque as outras pessoas, às vezes, fazem melhor do que a gente, por mais que a gente se esforce, né? Mas eles não vão levar a Cristo, eles não vão entregar o melhor, né? E nós temos essa condição de entregar. Com relação a isso, e aí, então, aí já entra uma segunda parte, que antes de eu falar, só vou citar Francis Collins, você não citou o Francis Collins, né? Francis Collins, ele foi o diretor do projeto Genoma Humano, e hoje ele é o diretor do NIH, que é o maior centro de pesquisa do mundo. Estava vendo ali na Wikipédia, é o maior centro de pesquisa biomédica do mundo, mais de 20 mil funcionários. NIH, eu, por exemplo, meu tratamento de Covid, eu sigo o NIH. E ele é um cristão, mas ele é muito cristão. E ele se converteu, a história dele é legal, quem quiser ler o livro, chama A Linguagem de Deus, que é o livro dele, é muito interessante. Ele se converteu, ele era um ateu, e ele se converteu porque ele viu que a ciência não explicava, né? Não dava a explicação para a grandeza do universo. Então, o testemunho dele é muito bom e ele é muito ativo. Então, assim, é uma pessoa que está colocada nos maiores nomes da medicina mundial, né? Foi diretor do Genoma Humano, agora é diretor do NIH, e é cristão. Isso é muito bom. Uma pessoa dessa consegue levar a mensagem para pessoas que jamais ouviriam de outro. Pessoas soberbas, ateus soberbos, só vão ouvir de um Francis Collins, não vão ouvir da gente, né? Então, Deus tem que levantar essas pessoas. Então, voltando à questão da dedicação, né, da medicina, motivação,
durante um tempo, e aí que vai entrar a grande dificuldade, né? Pelo menos para mim sempre foi muito difícil. Para eu exercer a minha profissão no melhor forma possível, exige muita dedicação e muito tempo. Eu consigo equilibrar isso com a dedicação ao reino de Deus, ao estudo da palavra, por exemplo, né? Então, eu lembro durante a faculdade, você acha que eu abria a Bíblia durante a faculdade? A minha impressão é que eu ia tomar bomba se eu não estudasse o que eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar aquilo. Eu chegava na hora da prova suando. Então, para mim, foi muito difícil. Eu confesso que foi muito difícil esse equilíbrio. Durante muitos anos foi muito difícil. E durante muitos anos eu me cobrei, inclusive. Gente, eu me dedico tanto à medicina, eu sou muito dedicado ao estudo, mas, puxa vida, o que eu sei? Quantas vezes eu li a Bíblia? O que eu sei? Que aula que eu posso dar para alguém? Eu consigo fazer uma pregação, né? Então, é muito difícil achar esse equilíbrio. Eu acho que na vida, tudo, o mais difícil da vida é o tal do equilíbrio, né? Nas coisas. Mas a gente pela gente mesmo não acha, né? Talvez eu não achei porque eu fiquei deixando para mim, né? Deus é quem dá esse equilíbrio. A gente tem que falar, Deus, é o Senhor que vai me dar esse equilíbrio. O Senhor vai me capacitar e o Senhor vai me ensinar. E a outra questão é não ficar com sentimento de culpa. Tudo bem, eu não estou tendo tanto tempo, por exemplo, para o estudo da palavra, para ler um livro, né, de um servo de Deus, porque eu estou tendo que ler livro de cardiologia, Brown, né? Mas no meu dia a dia, com meus colegas, como é que eu estou sendo? Com meus pacientes. Então você tem como servir, né? Não é desculpa, né? Estou falando que para mim foi durante muito tempo foi desculpa. E hoje eu olho para trás, eu vejo que eu poderia ter feito um pouco melhor, não. Poderia ter feito muito melhor. Então é isso, mas esse tema é muito relevante, é muito chato um médico, um enfermeiro, um profissional que se diz cristão reformado, que diz que frequenta a igreja tal, e que atende mal o seu paciente, que picareta, né? É muito chato, pega mal para o reino, não é? Ele não está sendo ali sal, não está sendo luz, né? Então nós temos que ser sal e luz na forma como a gente conversa, na forma como a gente atende, e na forma como a gente tenta resolver os problemas também. Isso aí, você ganha a confiança da pessoa para o tratamento da saúde, e no segundo momento você ganha a confiança da pessoa para poder falar em Deus, né? Então, é muito bom esse tema, Débora. Eu acho que você vai seguir a carreira acadêmica, viu? Você fala muito bem. Amém, obrigada, doutor Glauco.